Oba Oribato. Telefone minha mulher, fala que eu vou começar a live. Sim, senhor. Vou ligar para ela agora. Fica pra Miami. Sim, senhor. Já tá começando, Vera? Já tá no áudio. Já ativei o áudio. Tá na live? Tá aqui? Já. Já começou? Começou. Ah, tá. Olá. Eu sou Oba Ketu Oba. Aoi Faxina Vida. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no templo Efum Axé o rei, filho do rei Obalessum, um dos reis, Oba Oribato. Ele está aprendendo português, está falando português até muito bem, mas se ele tiver dificuldade, eu vou tentar ajudá-lo no idioma inglês. Aí vamos começar em português. Eruadadi Oba Oribato, Eruadadi Oba Oribato, Eruadadi Oba Oribato. Eruadadi Oba Buti. Achei. Eruadadi Oba Buti. Eruadadi Oba Buti. Acabamos de fazer um cumprimento, onde eu cumprimento o rei, e ele cumprimenta a mim, que também hoje faço parte dos reis de Ileifé. Com muito orgulho, com muita satisfação. Me sinto lisonjeado para fazer parte dos obais, né, de Ileifé. Oba, aqui no Efum Axé, nós estamos começando a abrir mais para as pessoas, né? O Efum Axé, o templo tem aproximadamente 27 anos e eu nunca expandi, nunca, assim, para a internet, né? E nós estamos pretendendo fazer todo primeiro fim de semana uma reunião de Osé Obatalá, para a gente poder adorar o Obatalá, para as pessoas aprenderem como cultuar o Obatalá. Então, primeiramente, eu quero começar a perguntar o seguinte: o que significa Oba Oribato, o seu cargo na Nigéria em Ileifé? Rei, Primeiramente, dê boa-vinda, pessoal. boa noite e bem-vindo aqui no Efum Axé. Eu estou muito feliz de estar aqui no casal do Efum Axé e todo mundo que está me ouvindo, o Edi também, é muito bem-vindo. Oribato, o que significa? Na cultura Yorùbá, dentro do templo de Orixá, no Ileifé, Oba Oribato, ele tem ligação com a medicina, que é Orixá, que através das ervas, a cura, que ele ajuda a Obatala. Como Obatala é um Orixá que lida com a cura, e esse é um dos filhos dele. Porque na cultura Yorùbá e na cultura de Ixexê, no templo do Obatala, a gente fala que Nile Orixá, Obapo Nile Oni, que na casa de Napés, edifício of Obatala, Nos pés de Obatalá. there is a lot of king inside it. Tem muitos reis dentro, né? Então, foi isso aqui onde veio esse Oba Oribato. Oba Oribato significa que é aquele que cuida da medicina, da cura. Seria mais ou menos um Onixegum. Exatamente. Um Onixegum ou um Babalossan, dentro do culto de Obatalá. Exatamente. Então, o Babalossan ou Obaribatu seria Babalossan ou Onixegum, seria então Obaribato. Ah, muito interessante. E Obatalá, ele é um grande wizard on the forest. Oxu, ou não? Yes. Ele é um grande mago, um grande Oxu, né? Um grande mago da floresta e da medicina. É verdade ou não? É verdade. É verdade.
Verdade. Porque Obatala, Oh, só um minuto. Obatala ou Obatala? Obatala, Depende da região. que pronuncia a palavra. Ok. Em Oderemó nós falamos Obatala. Em Leifé se fala Obatala. 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 Ok. Então, Obatala, como ele é grande mago, a gente fala na cultura Yoruba. Obatala, Oba Akolimuti, Obatala, Obatasa, Obatakulo de grande. Então, Obatala, ele é um orixá bem forte, bem significativo. E Obatala, ele é orixá da nossa cabeça, todos nós. Então, depois eu pergunto, quem é Obatala? Obatala foi que mudou a nossa cabeça. Através do Obatala, nós podemos dizer que eu estou aqui no mundo. Eu estou aqui na terra da cultura Yoruba. Então, foi graças ao Obatala que todos nós seres humanos estamos vivos. Foi graças ao Obatala que estamos aqui, vivendo, comendo, e foi por causa do mago dele que nos transformou num ser humano. O mago dele, não entendi. Nós transformamos num ser humano, num homem. Mago? Você falou mago? Ele é magic. A mágica, na magia. Na magia. Através da magia dele, nos transformou em seres humanos, usando magia, Exatamente. dada por Olodumare. Exatamente. Eu tenho aqui uma pergunta. Essa pergunta vem da Holanda. Paulo, que está na Holanda. Paulo, o nome dele. Olá, Paulo, como vai? O Paulo tem uma pergunta, dizendo que Obatala e Oxaguião são as mesmas divindades, os mesmos orixás? Obatala e Oxaguian Oxaguião. são diferentes orixás. São orixás diferentes. Primeiro, Obatala é o orixá que foi mandado por Olodumare aqui na Terra. E como todos nós sabemos, Obatala ele tem vários filhos aqui na Terra. Uhum. E esse Oxaguian, ele é filho de Obatala. Oxaguião seria filho de Obatala. Obatala. Sim. Então, na cultura Yoruba, tem uma cidade que se chama Oguinha. Oguião. E nessa cidade se cultua esse orixá que é filho de Obatala, Uhum. que é o Oxaguian. Sim. Se qualquer pessoa chegar na Nigeria hoje dizendo que quer ir para a cidade de Oguinha, vai chegar até a casa do filho de Obatala. Sim. Então esse orixá, Oxaguian, é filho de Obatala e não é qualidade de Obatala. Perfeito. Então, no Ixexê Lagba, existe ou não existe qualidade, caminhos? Existe caminho de qualidade? Não, não tem qualidade. Então não tem Oxalafã, orixá, Oxalá velho, Oxaguião, orixá novo. Não, não tem. Na cultura Yoruba, cada orixá é orixá. Eu posso dizer que Oguinha, Oxaguinha é Oxaguinha, Obalefun é Obalefun, orixá Obatala é Obatala. Então, cada orixá é orixá. Então, não existe qualidade na cultura Yoruba. Eu poderia dizer então que é da família Funfun. Exatamente. Funfun Family. Yes. Ok. Obari botou uma pergunta aqui de Efontilewa Denise. Efontilewa. Ela pergunta se Obatala tem outros nomes além de Obatala. Como, por exemplo, Babá Arubo, Alabalaxe, existem outros nomes? Sim, Obatala tem vários nomes.
Por isso que na cultura urbana a gente chama o Obatala de muitos nomes. E na diáspora, as pessoas podem falar assim, quem é o Obatala? Será que é o Obatala que eu estou chamando de Oxalá? Mas a palavra Oxalá é Orixalá, não é Oxalá. Se eu quero falar de Obatala, de meu pai, então eu vou dizer Orixalá, que quer dizer grande orixá. Se eu dizer Alabalaxé, o Senhor da autoridade. E se eu dizer que Epa orixá, eu estou saudando o Rei dos Reis, que é Obatala. Se eu dizer também Babarubo, Babarubo significa orixá dos velhos. Ancião, Ancient. Então, mas algumas pessoas falando assim, por que na cultura Yorubá a gente chama Obatala de Babarubo, orixá dos velhos? A gente chama ele assim porque ele é o único orixá, depois do Olodumare, que tem poder e que tem autoridade, único, que pode guiar os nossos caminhos. Sem Obatala, nós não estaremos aqui. E através do Obatala, que todos nós seres humanos estamos aqui, estamos vivendo, estamos cultuando ele, graças a ele, que ele tem esse magnífico nome, Obatala, Alabalaxé, Orixalá. Então, Obatala, Oxerimambu, ele tem vários nomes que a gente usa para saudar ele. Axé, obrigado, Oba. Adjopel. Uma pergunta que o Brasil inteiro gostaria de saber. Eu sou Oluorori Xalá e sou também Babalaô Ifá, Oloifá. O senhor também é Babalaô e é também rei no culto de Ilé-Ifé, como o culto de Obatala em Ilé-Ifé. Babalaô, se nós fôssemos somente Babalaô, nós poderíamos entrar no templo sagrado de Obatala e fazer sacrifícios lá dentro? Sim ou não? If we were only Babalawo, but not initiated to Obatala, não iniciado para Obatala, Babalawo não iniciado para Obatala, would we be allowed to enter inside the shrine of Obatala and initiate someone? Iniciar alguém para Obatala? Se nós fôssemos somente Babalawo? não é possível. Não é possível, isso não existe. Não é possível e não existe. Na Terra e no Ilé-Ifé, todos a pessoa único que pode iniciar, mesmo se você pode ser Babalaô, você pode ter um cargo qualquer, se você não é iniciado dentro do culto do Obatala e não tem a palavra autoridade do Obatala, você não pode iniciar ninguém na cultura Yorubá dentro do Obatala. Então, nós eu sou Babalaô, eu sou iniciado no Obatala e o Obabechu também é iniciado no Obatala e já sabe tudo que está dentro do Obatala. Então, Sim. todo mundo que é iniciado no Obatala da maneira correta pode sim iniciar outra pessoa dentro do culto do Obatala. Mas se eu não sou iniciado no Obatala, eu não tenho essa autoridade para iniciar alguém ou outra pessoa no culto do Obatala. Axé, Oba.
O Brasil, acontece que muitos babalaôs, como eu também sou babalaô, tenho honra e glória, né? Nós somos babalaô. Algumas pessoas acreditam que o babalaô, ele pode entrar no culto de orixá, fazer o que ele quiser, iniciar qualquer pessoa para orixá. No Brasil, muitos acreditam nisso. E isso é verdade? É isso que eu acho que nós, babalaos, devemos ter mais conhecimento. Se eu quero dizer que tudo que acontece no tempo da batalha, não é todo babalao que sabe as coisas que acontecem dentro da batalha. Mas, se eu me dedicar, eu colocar minhas pernas, eu colocar minhas mãos, falar assim, eu quero aprender mais, eu quero entrar no culto da batalha mesmo, eu vou saber mais, eu vou ter mais. Por isso que através de muitas coisas a gente aprende sobre a batalha. Mas, quem é que vai me dizer que através da batalha você entende tudo? No sentido de que sobre a iniciação, não é todo babalao que sabe tudo sobre a iniciação no culto da batalha. Como um sacerdote que é nascido dentro do templo vai saber. Isso que faz a diferença. A diferença no sentido de que a pessoa que é nascida dentro do culto da batalha é o seu babalao. A pessoa já nasce dentro e sabe a origem daquele orixá da batalha. Mas eu, que sou babalao, eu posso dizer que eu aprendi tudo sobre a batalha no Odu de Ifá. E o Odu de Ifá é o Odu que fala de várias coisas. Vários Odus falam sobre a batalha. Mas o que acontece dentro do culto da batalha, não é todo mundo os babalao que sabe. Não é todo sacerdote que sabe. Por quê? Porque a pessoa não ir através da colocar sua própria pena. Porque se eu perguntar para um babalao hoje em dia, você sabe como é o festival de batalha em Lefé? Eles não sabem. Eles podem dizer que a festival de batalha no Lefé é assim, mas o aprofundamento, a força, como é feito, da 14 até o fim de janeiro, eles não sabem. E você vai me dizer que você conhece sobre a batalha dentro do Ifá? Conhece, mas o aprofundamento, o ensinamento, você não conhece, não sabe. Por isso que a gente fala que cada sacerdote, cada pessoa é bom e mais além do conhecimento. Axé. Nós babalaôs e também sacerdote de orixá, sacerdote de Obatalá, eu entendo como babalaô que o babalaô ele explica o porquê que o Obatalá usa branco, porquê que o Obatalá come certos animais como oferenda, né? Aceita certas oferendas, o motivo de ser uma cabra, o motivo de usar a cor de Deus. O babalaô ele conta o porquê, o motivo. A ritualística dentro do culto de Obatalá, somente os sacerdotes de Obatalá sabem. É isso? Exatamente. Axé. Obaribatô, o senhor está aqui no templo Efulaxé e eu vou terminar minha coroação agora em janeiro, em Leifé, junto com seu pai carnal, Obalessum, né, que já começou o meu processo. Você acha que o seu pai, sendo uma autoridade no mundo, daria um título para mim, publicamente no mundo, se eu fosse um sacerdote de mentira? Não, não é possível que ele iria dar O nome dele, ou sujar o nome dele por isso. Mas
ele, antes dele dar esse cargo para ele perguntou na própria frente de Obatala e Yemo. Deixa eu falar. Antes do Obalessum ver esse cargo para mim, ele perguntou ao próprio Obatala e Yemo sobre a minha pessoa. Continua. Então, foi através do jogo que ele fez no tempo de Obatala que Obatala disse para ele dar esse cargo para ele, porque para ele continuar falando e propagar a palavra de Obatala no mundo. Espalhar, né? Sim. Professar Sim. a palavra Obatala no mundo. E também ele deu outro cargo como embaixador do Obatala no Brasil e Nos Estados Unidos. nos Estados Unidos da América, onde eu também moro, a minha família. Então eu me sinto lisonjeado, né? Me sinto muito honrado, porque é um trabalho de quase 30 anos. Né? E Lei e Fé é o berço da civilização. Né? É o berço da magia, né? De tudo isso. O Barimbatô tem uma outra pergunta. Nós somos Babalaús. No momento que nós iniciamos para Obatala pode incorporar em nós ou não? Sim. Sim. Obatala pode incorporar sim. E depende do momento também Sim. da iniciação, porque tem pessoa que eles não, no momento da iniciação, pode não conseguir incorporar, mas se a pessoa incorporar, naquele momento a pessoa está sentindo a energia do Obatala, está sentindo a própria Obatala dentro de si. E o que é incorporação na cultura Urubá? Na cultura Urubá, a incorporação quer dizer que o Orixá quer dar mensagem. Qual tipo de mensagem? A mensagem que é rápido, urgente. Pode ser que alguém está correndo risco da vida. Naquele momento que a pessoa está incorporando, o Orixá vai dizer aqui: Oba Petu, amanhã, por favor, ficar em casa, não sai, porque é perigoso se você sair. Isso é incorporação na cultura Urubá. A incorporação significa o Orixá quer dar mensagem urgente que a pessoa não pode correr risco. Isso é um tabu no Brasil. Uma pergunta. Orixá, quando incorporado, ele pode ou não pode falar? Pode falar. Pode falar. Que é isso. Eu falo, Não conversa. Não conversa, ele manda mensagem. Isso é fundamental. É a mensagem. Porque o Orixá usa a própria pessoa para dar aquele mensagem para a pessoa, qualquer pessoa que está presente naquele ambiente. Axé, exatamente. Então, gente, preste atenção, resumindo. Um babalaô, se ele não é, veja bem, se ele não é iniciado ou Mayanifá, se ela não é iniciada no culto de Obatala ou de qualquer Irumolé, ele não incorpora nada, porque Orumilá não incorpora. Orumilá incorpora? Não. Orumilá não incorpora. Mas, se o Babalaô, ou Yanifá, se inicia para um orixá, dentro daquele culto, ele pode sim, ou ela, se manifestar, incorporar com a divindade. Correto? Sim. Entendeu o que eu falei? Sim. Correto? Sim, correto. Axé. Vamos para a próxima aqui. Tem uma pergunta de Luiz Marcelo. Uma boa pergunta. Qual é a relação de Obatala com Orixá Edã?
What is the relationship? Essa pergunta é uma pergunta ótima, É uma pergunta ótima, Luiz. porque na palavra de Ogboni, quem dá esse nome mesmo foi a própria Obatala. Eporixá. Quem deu o nome da sociedade Ogboni foi o próprio Obatala. Continua. Tem momento que Obatala estava na cidade de Ileifé e as pessoas estavam brigando, estava acontecendo muita confusão na cidade de Ileifé. Então, houve um momento que tinha um caos. Sim. Um caos acontecendo em Ileifé, né? Todo mundo brigando, discutindo e Então, ele chamou Obatala mandaram chamar o Obatala. para ele resolver aquele confusão que estava acontecendo. Resolveu o conflito. Então, o próprio Obatala, quando ele chegou lá, ele começou a falar. A palavra que ele usou, quando ele falar, o Boni, todo mundo ficar em silêncio naquele hora. Então, estava tendo uma briga, uma confusão, uma coisa horrível. Tem que falar mais alto. Pega o microfone. Uma coisa horrível acontecendo. De repente a Batalha falou, Boni, e todo mundo calou a boca. Exatamente. Todo mundo ficou calar a boca e ficou a palavra silêncio naquele momento. E as pessoas que estavam sem entender de onde vem essa força, de onde é que uma pessoa só chegou qualquer e fala a palavra única e tudo coisa ficou pacificada. Até então ninguém sabia que era o Batalha. Que era ele. Então sabe? estava tendo uma confusão, um caos. Aí ouviram uma voz, Boni! Mas ninguém sabia de onde vinha essa voz. Até então ninguém sabia que era o Batalha. E quando mundo fica falando, qual a palavra? Qual a palavra? Que palavra é essa? Qual a palavra? Aí o Batalha diz, o Boni. O Boni. O Boni na Fitico. Aí o Batalha diz, o Boni na Fitico, que use a palavra de Boni para fechar a porta, para dizer que eu quero silêncio naquele momento. A palavra Boni diz que quer silêncio naquele momento. Mas Boni, qual é o sentido da palavra em si? A tradução da letra. O Boni tem a ver com sociedade secreta. Sociedade secreta. Que tem a ver com sociedade secreta, que todos nós que é iniciado tem pacto com o Nile. Com a terra, o Nilé. É o Nile, com a terra. Então, quando tem pacto com isso, é a força que nós temos. Mas quem dê esse nome, o Boni, é o Batalha, que deu para a origem. Então, uma sociedade Ogboni, uma iniciação, ela é possível sem invocar o mistério de Obatala? É possível ou não? Sim, é possível. Sem invocar? Without invoking Obatala? Is it possible? Yes, it's possible. So it can be initiated. Yes. Então é possível. Yes. Ok. Então Obatala foi que trouxe o nome Ogboni. Sim. Axel. Espero, Luiz, ter respondido a sua pergunta. Nós não vamos entrar no segredo da sociedade Ogboni, porque isso não é para live, right? Yes. A gente vai entrar no segredo, no mistério de Ogboni. Luísa Freitas. Obatala é o dono do Ori? Obatala is the owner of Ori? Is he the true owner of Ori? Yes, we can
a gente pode considerar o Obatala o criador de Ori. Pois aqui, entre Ori que deu próprio Obatala, se mori alamante, mori o matutu, aquele que muda a cabeça da criança é o Obatala. Sim. Por quê? Quando o Obatala está fazendo o trabalho de Olodumare, o Olodumare deu para o Obatala. A Obatala, eu quero que você mude os seres humanos com a ajuda de Exu. Por isso aqui, na cultura Yorubá, a gente não nega a função do Exu. Exu é fundamental. Sim. Bicho. Então, foi junto com Exu e Obatala que os dois criaram o ser humano. O Exu foi até a mãe da terra. Aí vai de novo a conexão de Obatala com o Boni de novo. Porque Exu foi mandado através do Obatala para ele emprestar a terra na mãe da terra. Quando o Exu levou essa terra ao Obatala, o Obatala usou esse de clay to mold barro. Usou barro para moldar o ser humano. Falar só uma coisinha no ouvido dele, que isso aqui é segredo, eu não sei se posso falar ao vivo. Com licença. A Baribatô disse que não pode falar em público o mistério. Ok, continua. Então o Obatala pegou de Exu o barro para moldar o ser humano. Então, quando ele começou, ele moldou o ser humano. E quem colocou a inspiração nesse humano que o Obatala moldou é o Olodumare. Quem colocou o Emi, o hálito, né? O ar, foi o Olodumare. Por isso que quando a criança nasce um dia, em cima da cabeça, quando nasce, fica respirando in, out, in, out, in, out. É moleira, né? Como triangle. É a trindade, Orumilá, Obatala e Exu. Né? A moleira, Ori. Yes. Por isso que ali se coloca o Oxu, o Aduxo. Exatamente. Quando se inicia, bota o Oxu. Oxu é muito importante, mas para a próxima live. Hoje não dá para falar sobre isso. O Baribatô tem que pegar o avião dele de volta. Então, o Obatala, ele fez esse trabalho de mudar o ser humano e, através disso, ele mudou as crianças, o ser humano, todo mundo. Com isso, as pessoas, a gente começou a falar com a ajuda de Exu. Foi por causa de Exu emprestou a terra. Todo mundo pode perguntar, por que o ser humano morre hoje em dia? Por que o ser humano morre hoje em dia, né? Por quê? Porque quando Exu foi falar com a mãe da terra, ele disse, um dia esse terra vai ver a terra de novo. Que quer dizer que nós viemos da terra voltaremos. Ou seja, nós somos emprestados. Exatamente. Nessa vida, né? Estamos aqui de passagem. E você sabe, Obá, que é tanta ganância, né? Tanta coisa acontecendo, as pessoas esquecem que nós estamos emprestados. Daqui a pouco. Né? E fazer da vida um inferno, fazer da vida entende? Para quê, né? A gente está de passagem aqui, né? Então é isso. Então, justamente, Exu fez um pacto, emprestou a terra ao Obatala, para o Obatala moldar o ser humano, e disse que ele mesmo devolveria esse Ori para a Mãe Terra.
É importante. Por isso que na iniciação, eu sei que a live é sobre o Batalá, mas uma coisa puxa a outra. Na iniciação de Exu, pinta-se com preto e branco. Sim. O preto seria o barro, Uau. a The Mother Earth, Ah, mãe terra, e o branco, o pacto que o Batalá tem com o Exu para emprestar a ele o Ibaori, o Ori, o Clay, emprestar a cabeça. Né? Bom, muito obrigado pela pergunta. A próxima é: quantas esposas, mulheres, o Batalá teve? O Batalá, ele é um... Não, teve não, tem. Tem. O Batalá tem muitas esposas. Tem muitas esposas. Mas o Batalá tem 201. 201. 201 esposas. Então, aí ele pode perguntar por que o Batalá tem várias esposas assim. Porque o Batalá, como ele é nosso pai, cada as mulheres que ele vê, ele acha que ele já considera a esposa dele. Cada filho, filhas, ele já considera, essa é minha esposa. Mas ele tem, o Batalá, ele tem duas que são favoritas, que a gente chama de Yemo e Oji. Yemo e Oji são as duas esposas favoritas de Obatalá. Então, mesmo que ele tenha 201 esposas, tem duas favoritas, Yemo e Oji. Oji é isso aqui, ó, que eu estou usando. Isso é Oji. O material, que eu não vou revelar qual é o material, como se fosse o IDE, mas não é de aço, não é de ferro, é Oji. Na próxima live talvez eu fale um pouco mais sobre isso. Oba, Oribatu. Em que momento Obatalá transformou a mulher dele em Oji e por quê? Isso aqui era uma mulher que Obatalá transformou através da magia por ser um grande mago. E por que Obatalá fez isso? Por que ele transformou em Oji? Porque quando o Olodumare deu tarefa de Obatalá criar o mundo, e a irmã dele, que é o Dudua, já passou para frente dele. Só uma pergunta: irmã, sister ou brother? Brother. O Dudua, nesse caso, é visto como homem. O irmão dele, o Dudua, Brother. So, irmão, já passou na frente, já criou o mundo do jeito que ele quiser, mas o mundo não está feito perfeito, está bagunça. Então o Batalá precisa ir para o mundo para criar tudo, para tornar tudo perfeito. Então o Batalá precisa de ajuda para descer até a terra. Então tá na frente dele Yemo e Oji. O Batalá ficou assim: como é que vou descer? Porque o Dudua já tirou aquela corrente para o Batalá não... Exatamente. Aquela corrente do Pachuru, aquela corrente, simboliza a corrente que o Batalá deveria ter descido para a terra. Só que na hora que ele ia descer, o Dudua passou à frente, Já tirou. desceu e tirou a corrente, para que o Batalá não descesse. Não desce. E as duas mulheres de Obatalá ficaram assim: e agora? Como nós vamos descer para a terra? Obatalá perguntou: como é que eu vou descer para a terra? Até que ele pegou, Oji então se voluntariou, se ofereceu para se transformar numa corrente em vários elos. Assim, ele desceu. Eu acho bacana explicarmos o porquê do Idé, do Oji, o porquê da pedra no assentamento, por que tem assentamento, e agora o porquê do blood, do sangue. Obaribatu, Obatalá,
recebe sangue vivo dos animais dentro do seu assentamento, do seu pote sagrado? Sim ou não? Sim. Sim. A carne que nós sacrificamos, jogamos fora ou a gente se alimenta dela? A gente se alimenta. É para subsistência. Então, o sacrifício animal nesse culto, veja bem, nós agradecemos a Deus, agradecemos ao Batalá por ter aquela carne, ter o que comer, e colocamos o sangue ali. Por falar nisso, quais são os animais favoritos do Batalá? Sim, tem vários animais favoritos dele. Começar por ele, Pombo, Eyele, Ibi, Shigut Shigot, cabra, e cow, vaca, Itu, Etu, da Angola, Jaro. bagre africano. Então, Eku, Aí deixa para depois os outros. Só esse por enquanto, que é uma live. tá. Senão daqui o Brasil inteiro vai estar fazendo sem saber, porque para dar idade tem uma encantação Sim. para colocar. Sim. Se a gente falar isso na live, as pessoas podem achar que pode sair fazendo Ok. e isso prejudica, né? Tem que ter um porquê de dar esse alimento, que a gente não vai pronunciar o nome agora. Mas, dentro dessa pergunta de sacrifício animal, a cor tem que ser tudo branco? Ou pode ser preto, marrom, azul, verde? Azul, verde não existe, né? Para cabra, mas um exemplo. Pode ser marrom, malhada. Na cultura urubá, dentro do templo, não precisa ser cor, Não tem que ser branco. não precisa ser branco. Qualquer cor. O importante é o sangue que vai, É o sangue que vai. dentro do batata. Ok. Sobre o sexo dos animais. Tem que ser fêmea ou tem que ser macho? Tem que ser fêmea, tudo da batalha é fêmea. Tudo de batalha é fêmea? É fêmea. E por quê? O batalha é fêmea? O batalha é pai ou mãe? Não é porque o batalha é fêmea. Ele recebe esse alimento por causa do emo. Oh! Então, o batalha, ele come cabra e animais femininos, porque Yemoo sempre Está come lá. com ele. Na verdade. Ou ela está dentro do pote junto ou está no pote separado? É isso que algumas pessoas não entendem hoje em São duas dia. pedras juntas. Porque algumas pessoas cultuam a batalha hoje, nem sabem quem é emo. Só cultuam a batalha, não sabem por que o batalha come animais fêmeas, não sabem por que quem é emo. Eles não entendem. Mas o emo sempre está presente na vida do batalha. Não tem como negar isso. O emo é junto com a batalha. Até no próprio wiki da batalha, que a gente canta, O Yemoo, o emo sempre está presente. o batalha banta banta ninuala. O suinuala, o dinuala. O dinuala dide. O O badabundabunda o Yemoo. O Yemoo. E Yemoo, quem é? É o orixá de que da água, do solo, da terra, do sol, da criação, dos filhos. Quem é Yemoo? Emo é a favorita da batalha. Sim. E Yemoo, quando a batalha está no momento de virar mudança. A batalha perguntou a Yemoo, o que você quer dos seus filhos? Começar a fazer oração. Tudo que você quer. Yemoo diz, eu não quero fazer nenhuma oração. Eu quero virar igual você, batalha. Então, a batalha diz para ele, você quer virar como eu? Ela diz, sim, que eu vou virar como você. Pois é que ela virou igual a batalha. Ela virou igual a batalha porque ela se cultuado como uma batalha mesmo. Então, pois é que quando a gente cultua a emo, a gente cultua a batalha da maneira correta, tá bem?
Então, Iemoó, ela seria a parte feminina de Obatalá. A mim, entre aspas, Iemoó é separado, é independente. Mas ela quis se transformar, quis ser Ela é costureira, igualdade. ela é costureira também. É costureira. Costureira. Ela fazia as roupas brancas para de Obatalá. Para o batalha. Iemoó confeccionava as vestimentas, o linho branco de Obatalá. Sim. Mas se eu quiser que as mulheres engravidem, se eu quiser que os homens e as mulheres tenham vida longa, prosperidade, pode ir a Iemoó também. Sim, através do Iemoó a gente conseguir tudo isso. As proibições de Obatalá são as mesmas de Iemoó? Exatamente. Falando de proibição, Obatalá come ou não come dendê? Obatalá não come dendê dentro Não come dendê. Só isso. Depois eu pergunto a próxima. Sim. Obatalá come ou não come sal? Sal, não. Não come sal. Uma pergunta. Eu, como filho de Obatalá, o senhor, como filho de Obatalá e sacerdote como eu, nós podemos comer dendê, um acarajé frito no dendê com sal, por exemplo? Podemos? Sim, podemos. Sim, podemos. Podemos colocar esse acarajé com dendê e sal dentro do pote de Obatalá? Não. Não pode. Esse é o fundamento. Dentro do assentamento não se coloca dendê, não se coloca sal. Mas eu poderia oferecer acará ou acarajé no Brasil, acará bean cake, bean fried em Epopupá, sendo frito no dendê, oferecer na frente de Obatalá? Yes, it's possible. Sim, é possível. Yes, it's possible. But we can't put it inside. But at the front we can. Nós não podemos colocar dentro, mas na frente de Obatalá podemos. Em que ocasião? Se Ifá, o oráculo determinar. Certo? Sim. Se o oráculo determinar. Eu confesso que eu não fico muito à vontade de botar acarajé com dendê na frente de Obatalá. Eu ainda, embora eu saiba que não tem problema, mas eu ainda não fico à vontade de fazer isso. Mas é bom nós aprendermos, né, com rei de lei e fé, o que é e o que não é. Não quer dizer que você tenha que fazer, né? Siga o seu ori, o teu coração, a sua mente, sua mente. Obaribator, Obatalá, ele bebe gin, álcool, beer, cerveja, gin. Yes. Fala alto, Sim, Obatalá bebe gin, por favor. bebe beer, bebe cerveja, bebe qualquer tipo de bebida. Obatalá bebe qualquer bebida alcoólica. Por isso aqui dentro do canção do Obatalá, a gente diz Ọba Kọrimuti, ọwẹsẹ̀ lóní o, ọ̀rìṣàwẹ̀ o, ọba òróòrè òkè o, gbèrègèdè, ọba onílé ńlá, ọwẹsẹ̀ lóní o, ọ̀rìṣàwẹ̀ o, wẹ̀sẹ̀wẹ̀sẹ̀, ọwẹsẹ̀ lóní o, ọ̀rìṣàwẹ̀ o, ọba onílé ńlá, ọwẹsẹ̀ lóní o, ọ̀rìṣàwẹ̀ o, wẹ̀sẹ̀wẹ̀sẹ̀ ó lékè o, gbèrègèdè. Essa canção quer dizer que Obatalá, que você é um dono da bebida, você está usando a bebida para a canção hoje. Hoje é o seu dia de festejar. Você está usando a bebida, colocando no chão, em passo, porque durante o festival do Obatalá tem um dia no entre meio do festival que Obatalá, junto com o sacerdote de Ifá, o Milá, sacerdote de Ududua, se encontra. Ao dia que Babalaô, o Babalorixá, sacerdotes de Oro, todos eles se encontram. Eles se encontram. Para celebrar. Para celebrar. Então, Obatalá usou tudo coisa que ele tem na casa para Welcome them. Para dar boas-vindas. Ele usou comida, bebida,
tudo que ele tem na casa para dizer assim, vocês estão bem-vindos, estão na minha casa. Então a bebida para o batalá significa celebração, significa dar boas-vindas, né? Quando nós oferecemos gin ou tomamos gin, é para celebrar e não intoxicated, right? It's to celebrate, not to get intoxicated. É para celebrar e não ficar bêbado, drunk, not to get drunk, to celebrate. Celebra e não fica bêbado. Essa é a importância. Né? O tabu seria o alcoolismo, right? O alcoolismo seria o tabu e uma doença, na verdade, a ser tratada e remediada. Né? Porque alcoolismo é doença, tem que ser tratada e com seriedade. Assim como a dependência química também tem que ser tratada e levada muito a sério. E no culto de Obatalá nós conseguimos tratar muito bem. Né? Muitas pessoas me procuraram, muitos famosos, enfim, pessoas de todo lado e pessoas não famosas também, que é uma doença que não tem classe social, né? Não tem status. E encontraram a cura quando assim eles realmente quiseram. O Bari Batou, outra pergunta importante. Por que os filhos de Obatalá, numa iniciação, usam a pena de Ikodidé? A pena do papagaio, a pena vermelha do papagaio africano, na cabeça. Por que se usa? Sim, a Ikodidé é a coisa que torna as pessoas únicas durante a iniciação. Eu pergunto isso porque é vermelho, que a cor é vermelha. Algumas pessoas me perguntaram, se o Batalá ele é fum-fum, por que o Batalá não usa leque-leque, que é branco, e usa Ikodidé, que é vermelho? Por quê? Ikodidé, porque é a própria onde tem a palavra axé, autoridade de Obatalá. E Ikodidé significa axé. Axé quer dizer autoridade de Obatalá. Então, aquela autoridade está naquele Ikodidé. A autoridade está no Ikodidé. Por isso aqui, se você vê todos os obás durante o festival, eles estão sempre com aquele Ikodidé no chapéu deles. Simbolizando a autoridade. Exatamente. E numa iniciação, no momento que nós colocamos o Ikodidé, naquele momento nós representamos o próprio Orixá. Então a gente se representa o próprio Orixá quando colocamos Ikodidé. Por esse motivo, quando o Ikodidé está na cabeça, a pena de papagaio, a pena vermelha do papagaio africano, você não pode bater a cabeça no chão. Pode levar Orissilé em Ikodidé? Não. It's prohibited. Like in Fá, Orimilá. Quando nós babalaôs estamos na esteira com Ikodidé, a gente não pode bater a cabeça para ninguém. Porque Ikodidé significa autoridade maior naquele momento iniciático. Axé, babá. Por aqui a gente vai terminar a live. O senhor tem que ir embora, pegar o avião. Eu acho que não tem mais pergunta. Querem fazer alguma pergunta? Podem fazer. Em voz alta mesmo. Querem? É verdade que o único orixá... Fala alto. Eruadadi, Uba Petu, Eruadadi, Uba Aribato. É verdade que o único orixá seria Obatalá. Não entendi a pergunta. Irumolé, o único orixá, Obatalá. Você quer saber a diferença de Irumolé para Orixá? Se orixá é ligado diretamente a Obatalá, o nome de Obatalá. Não, Orixá é ligado a, ele já falou, Orixalá. Entendi. Orixá não é o nome da divindade. Orixá é o nome de Orixalá. É uma corruptela da palavra Orixalá. Na Nigéria nós usaríamos, babá, se o senhor me permite, Irumolé, Obatalá, Irumolé, Orixalá, Irumolé, Ogum, Irumolé, Oxum. Sim. Certo? Sim. Então, quando a gente fala no Brasil, Orixá, Ogum, Orixá, Oxum,
O certo seria Irumolé Oxum, Irumolé Ogum, porque Orixá no culto Yorubá significa Obatala. Orixá Epa! Epa! Orixá Epa! Epa! Orixá Epa! Epa! Epa Orixá! Which I sing that song we were training in the last ritual, the first song that we were playing the instrument, sing for us to finish the line. Canta a canção. Go ahead. Tolúwa mi láṣẹ, t'Òrìṣà láṣẹ. Tolúwa mi láṣẹ, Orixá láṣẹ. Tolúwa mi láṣẹ, Orixá láṣẹ. Ọbàtálá láṣẹ, Orixá láṣẹ. Tolúwa mi láṣẹ, Orixá láṣẹ. Tolúwa mi láṣẹ, Orixá láṣẹ. Ọbàtálá láṣẹ, Orixá láṣẹ. Tolúwa mi láṣẹ, Orixá láṣẹ. O que quer dizer? que a vontade de Olodumare Deus Seja feita a vontade do nosso Pai Obatalá. Então, às vezes ao pé da letra o português, então tem que dar uma repaginada no nosso idioma. Axé, que o Obatalá nos abençoe, abençoe a ti. Thank you so much for sharing this moment with us. Obrigado por compartilhar esse momento conosco. E obrigado por ter uma autoridade representando Eleifé, filho carnal de Otalessum, que é o rei hoje do templo de Obatalá, de Eleifé, que coroa o Oni-Ifé. Coroa não. Crowns de Oni-Ifé não. Take care of Oni-Ifé. Né? Obalessum, ele é o Babalorixá, o sacerdote do rei da terra Yorubá, que é Oni-Ifé, que é o pai dele carnal. E obrigado por estar no templo Efun Laxé. Boa viagem de volta, muita prosperidade, muita luz e saúde acima de tudo, que é o maior bem que você e eu, nós precisamos. Axé. Let's do it together. Axéu. Axé. Eruadadio. 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 Mowoko. Mowaya. Mowaye Moboniba, Ọwọ́ para, ẹsẹ̀ para, àsìngbó, àsìntọ́, àyíwáàsì, àsọpẹ́sù, kàmáyún, kàmáhá, ẹsẹ̀ àmọ́sọ̀bàgbó, àjẹ́bàtàlá dájú. Eruadadio. Eruadadio. Thank you.